Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, aqui com os companheiros do Centro Espírita Irmã Sheila. Atualmente, nós estamos no capítulo 5, intitulado Bem-aventurados os aflitos. Esse é um capítulo grande. A gente vai tentar dividir esse capítulo em 5 partes. Nessa primeira parte, a gente vai abordar dos itens de 3 a 10. E Kardec, se a gente pensar na estrutura do Evangelho, ele teve por bem de posicionar esse capítulo tão logo quanto possível. Quer dizer, antes do capítulo 5, existiam ali 4 capítulos anteriores, um falando, posicionando o Espiritismo como uma terceira revelação, que corrobora a doutrina de Jesus, o Evangelho de Jesus, que corrobora também alguns elementos ali da tradição judaica. Posteriormente, a gente vem ali discutindo alguns elementos de base da doutrina espírita. A primeira coisa, a realeza de Jesus, né, a inversão de valores que ocorre entre os valores materiais e os valores espirituais, quando nós compreendemos Jesus. O meu reino não é deste mundo. A gente também falou de multiplicidade de existências. A gente não tem apenas uma existência, a gente falou de reencarnação. Nós falamos também de pluralidade dos mundos habitados. E aí a gente cai exatamente bem-aventurados os aflitos. Porque, olhando para um planeta como o nosso, que é de provas e expiações, naturalmente todos nós que aqui estamos matriculados nessa escola de aprendizado, padecemos sofrimentos, dificuldades, desilusões. E esse é um capítulo que vai preparar a gente para receber a consolação, segundo o Evangelho, a promessa do Cristo de um Consolador. Então, mas para receber essa consolação, nós temos que compreender a justiça por trás dessas aflições. E esse vai ser o tema desse capítulo, dessa parte inicial desse capítulo. Então, um primeiro ponto que a gente gostaria de salientar é o título, né, Bem-aventurados os aflitos, que foi extraído do Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 4. Essas bem-aventuranças, bem-aventurados os aflitos, quando Jesus pronunciou, muito provavelmente ele pronunciou isso em aramaico, que significa também não apenas felizes os aflitos, que parecia até um pouco um contrassenso, igual Kardec vai mencionar aqui no item 3, mas significa também avante, seguir em frente os aflitos, porque serão consolados. Então, o Kardec começa assim, dizendo assim: as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra só podem efetivar-se na vida futura. Então, ou seja, esse conceito de vida futura, que foi trazido também nesses 4 capítulos iniciais, sem esse conceito, a gente não consegue compreender as aflições que nós sofremos sem compensação nenhuma, né? Então, aqui a gente descarta a doutrina materialista, nihilista, se a gente pode dizer assim. A gente descarta também uma existência única, porque sem o conceito de pluralidade de existências, multiplicidade de existências, a gente não consegue também compreender algumas das aflições que nós vamos sofrer durante essa trajetória terrestre. Principalmente aquela que não encontra causas na vida atual. Então, para que a gente consiga compreender isso, né, a gente tem que... Kardec ele utiliza um argumento muito interessante, na verdade, em vários elementos da doutrina espírita, ele utiliza esse argumento, que para a gente saber se uma doutrina ela está com a verdade, se ela é certa ou falsa, a gente tem que centralizar um elemento essencial, um elemento primordial, que é Deus. Qual doutrina, ou qual conceito, ou qual modelo de compreensão, ou qual paradigma está mais associado, está mais firmado nas qualidades ou nas características de Deus? Deus não pode deixar, ele não pode ser Deus sem o máximo das perfeições dele. Então, assim, Deus não pode ser Deus sem a suprema justiça, sem a suprema bondade, sem a máxima potência, né? Então,
são essas qualidades de Deus, algumas das qualidades de Deus, sem o que ele deixaria de ser Deus. Então, para saber se uma doutrina é verdadeira ou é falsa, a gente tem que ver se ela corrobora a justiça divina. E no caso particular, ele vai tentar trazer para a gente, Kardec vai tentar trazer aqui para a gente, que para compreender a justiça divina como algo soberana, uma justiça soberana, que atua sem cessar, que atua não apenas no ambiente exterior, né, nas nossas relações causais, nas nossas relações com os nossos semelhantes, são como as leis humanas, que atuam principalmente na nossa relação com o semelhante, quando a gente prejudica alguém, vem ali a lei ou alguma... quando vem, né, e tenta tolher algumas das nossas liberdades, algumas das nossas ações. As leis divinas, elas são muito mais profundas. Elas são muito mais soberanas. E por causa disso, ela atua não apenas no nível exterior, no nosso nível de relação, mas ela também atua no nível consciencial. Ela atua no nosso íntimo, né? Ela produz remorso, ela produz arrependimento, ela nos inclina a ver as coisas de maneira diferente, ela nos inclina a viver coisas diferentes. Ela inclina a gente a mudar o nosso ângulo de percepção, a gente viver segundo o que o outro sofreu. Então, o nosso ponto primordial vai ser a justiça divina, né? Para a gente poder compreender as nossas aflições. Aí, o Kardec, aqui já no item 4, ele vai fazer uma divisão didática, né? Se a gente pode dizer assim, é uma divisão didática entre as aflições que têm causas nessa existência e aflições que têm causas em todo o nosso passado espiritual. Então, as causas são muito mais recuadas, se a gente pode dizer assim. Ora, a gente sabendo que a gente não tem uma existência única, uma existência terrestre única, apesar da vida do espírito ser imortal, então, assim, o espírito ele guarda todo o arcabouço de experiências durante toda a sua trajetória, mas existem certos intervalos, existem momentos que nós estamos vivendo em estados de erraticidade e existem momentos que nós estamos vivendo em estado de encarnação até alcançar a pureza máxima. A pureza que nos permite viver puramente, tão puramente, a vida espiritual. Mas nesse processo de erraticidade, ora em estado de erraticidade, ora em estado de encarnação, nós temos a bênção do esquecimento do passado, que é tema para um próximo estudo. E por causa disso, didaticamente, a gente faz essa divisão. Ora, tem males que nós compreendemos porque a gente consegue estabelecer claramente a relação causal entre o que nós fizemos, a maneira como nós procedemos e o que nós estamos passando agora. Então, aqui são o que o Kardec chamou causas atuais das aflições, mas existem também outros males que que nós vivemos, cujas causas remontam, as origens se remontam ao nosso passado espiritual, que são as causas anteriores das aflições, que ele vai discutir a partir do item 6. No item 4, ele vai fazer uma série de afirmações muito pertinentes para a gente fazer um exame de consciência e tentar colocar responsabilidade sobre as dores que nós estamos enfrentando no caminho. Porque é um dos mecanismos psicológicos, um mecanismo de fuga, né, de terceirização, de projeção, etc. Existem muitos mecanismos de fuga na nossa mente de não tentar responsabilizar pelas nossas dores, pelos nossos sofrimentos. E aqui o Kardec ele vai fazer algumas exclamações, né? Ele coloca como exclamação, mas pode ser uma interrogação, né? Que a gente pode fazer para nós mesmos. Ele fala assim: quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder, ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões infelizes, porque resultaram de um cálculo de interesses ou de vaidade, nas quais o coração não tomou parte alguma? Quantas dissensões e disputas funestas se teriam evitado com mais moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero?
Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram as más tendências desde o princípio? E aí ele termina por dizer que todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida interroguem friamente as suas consciências, que remontem passo a passo à origem dos males que os afligem e verifiquem se na maior parte das vezes não poderão dizer: se eu tivesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante situação. Então Kardec é muito claro, né? Porque muitas vezes a gente tentando fugir da responsabilização dos nossos atos, a gente não consegue se curar e, por conseguinte, como nós não curamos a fonte geradora desses males, é natural seja que no futuro próximo nós venhamos cair nos mesmos erros. A postura mental aqui que a gente gostaria de recordar é aquela de Paulo, né, na conversão ali na estrada de Damasco, cai de joelhos, né, vendo todos os erros das perseguições ali no cristianismo primitivo, ele fala: Senhor, o que queres que eu faça? E vê Jesus Cristo: Senhor, o que queres que eu faça? A gente tem que fazer essa pergunta pra gente. Como é que eu posso mudar agora? Cometeu erro? Estava errado? Estou seguindo uma maneira errada? Estou pensando de maneira errada? Né? Porque às vezes a gente não percebe, mas a gente tem vício de pensamento também. Como é que eu posso mudar? Fazer essa pergunta: o que queres que eu faça, Senhor? E então, só que é um ponto interessante, né? Aliado à justiça divina, né? Aliado a essa justiça divina que pune mesmo faltas conscienciais, faltas que só passam dentro do nosso mundo íntimo, existe também a misericórdia divina. Não existe justiça divina sem misericórdia divina, e essa misericórdia também ela vem em grau superlativo. Então, quando a gente fala de multiplicidade de existências, a possibilidade da gente desvincular com o passado e também às vezes também esquecer com o passado, no nosso estágio evolutivo a gente tem o esquecimento do passado. Isso abre sempre um novo horizonte para a gente. Então a gente procedeu mal, às vezes a gente vive uma existência inteira sem corrigir determinados erros, sem corrigir determinadas faltas, mas sempre existe um dia novo, uma nova encarnação, uma nova existência, uma nova oportunidade. Oportunidade até oferecida com o máximo de espontaneidade, o máximo de desvinculação, quase que o máximo de desvinculação com o passado, para a gente poder ser mais livre, mais espontâneo, e conquistar a nossa liberdade espiritual. Então, isso é o que nós temos para dizer sobre as causas atuais. Nós podemos ir agora para as causas anteriores das aflições. Então, assim, existem também os males que você não consegue fazer esse exercício que Kardec fez, porque você está ali blindado com o esquecimento do passado, você não consegue remontar as causas. Mas mesmo quando você não consiga remontar as causas das aflições que você está sofrendo agora, existe um exercício mental, uma lógica que Kardec, um raciocínio que Kardec coloca assim, para a gente aqui no item 6, que permite falar para você: olha, pode ser que tem coisa ali no passado. Né? Como é que é o raciocínio de Kardec? Ele fala assim: olha, todo efeito tem causa. Deus é justo. Então, a relação causal entre efeito e causa, ela tem que ser justa. Essa relação causal é justa. Então, Deus, ele não vai te punir. A gente fala da palavra punição, mas a punição aqui a gente entende no sentido natural, no sentido, a lei de causa e efeito, né, que é lei fundamentada em Deus. Então, é nesse sentido que nós compreendemos punição, é uma força restauradora e tutora do espírito, que, na medida que ele desvia do caminho que seja mais propício à sua felicidade, à sua paz de consciência, existem forças que restauram, que faz a gente voltar para o caminho reto. Então, ali, compreendido esse sentido de punição, então, Deus ele não vai poder punir você antes que você tenha praticado ou tenha pensado algo ruim. Então, não é possível executar esse tipo de punição sem antes você ter agido mal. Então, o efeito ele vem depois da causa, certo? E também estabelecendo a relação de justiça entre causa e efeito,
Deus não pode punir pelo bem que você fez, não pode punir pelo mal que você deixou de fazer, ele só pune você pelo mal praticado, né? O mal pensado, o mal praticado, o mal projetado. Mas se você não encontra a causa do mal nessa vida, e se nós temos certeza de que estamos sendo punidos, se nós somos punidos, então, se a causa não está nessa vida, como o efeito ele vem depois da causa, você só pode encontrar a causa em vidas passadas. Este raciocínio é suficiente para a gente dizer o seguinte: olha, estou sofrendo alguma coisa, existem algumas aflições que eu estou passando que eu não encontro causa nenhuma nessa existência, então pode ser que isso está vindo de vidas passadas. Que tipo de sofrimentos são esses? Kardec faz uma listagem aqui, algumas coisas, algumas possibilidades. Então, assim, um bebezinho que nasce com deformidades, por exemplo, ele não fez nada, não pôde fazer nada nessa existência para receber aquilo, né? Pode ser, por exemplo, você faz ali uma certa previdência, você é cuidadoso com seus bens materiais, mas mesmo assim, tudo faz por dilapidar esses bens que você tem. Então, são assim, infortúnios, né, que parece que vem do azar que cai sobre a sua cabeça e você não tem, você é impotente com relação àquilo. Você não fez nada para receber aquilo, né? Às vezes a própria distribuição ali de riquezas, né? Às vezes, né? Então, sendo Deus justo, essa relação causal entre sofrimento e atos que nós praticamos, ou movimentos da vida que nós executamos, só pode ser pelo fato de que nós podemos proceder mal numa vida anterior. Então, assim, a gente compreende desse conceito que, primeiro, a justiça divina, como ela é soberana, ela nunca atua instantaneamente. Existe um processo, um intervalo de tempo para a execução da justiça divina, mas ela nunca se interrompe. Então, esse é um conceito importante. Mas também, nesse processo, nesse intervalo de tempo, existe possibilidades da gente remendar, da gente poder se consertar, etc., que vai atenuando os efeitos da causa que dos atos que nós praticamos, né? Então, quando a gente não é punido numa existência, pode ser que a punição ela venha em existências posteriores. Então, quando a gente enxerga nessa existência aqui pessoas de má índole prosperando, pode ficar seguro que essas forças restauradoras, baseadas nas leis de causa e efeito, vão trazer ele de volta para o bom caminho. Então, ninguém está perdido, nós somos todos de Deus, nós todos encontraremos a felicidade real, que não é a felicidade dos prazeres, tão apenas de prazeres sensoriais, mas é uma felicidade muito maior que isso, né? Que é a felicidade de pureza espiritual. Já no item 9, Kardec ele vai fazer um comentário que é muito importante. Não é pelo fato que nós estamos sofrendo alguma coisa que nós devemos concluir que esse sofrimento seja fruto de um mau procedimento do passado. Não necessariamente. Um exemplo assim que é bem contrastante, a gente pega um animal, um cachorrinho, por exemplo, ele pode, nessa existência aqui, ele pode sofrer um machucado, pode quebrar uma patinha, ele é um ser senciente, ele sofre com aquilo, né? Mas, o que ele fez por aquilo lá? Né? E sendo um ser assim, que não tenha completa racionalidade, ele não desenvolveu responsabilidade, ele não consegue estabelecer as relações de causa e efeito. Então ele não tem responsabilidade total, ele não consegue ter responsabilidade pelos atos praticados, alguns dos atos que ele pratica. Então ele não tem como ser punido nesse sentido. Ele ainda é um espírito com E minúsculo, certo? Então mostrando pra gente que não, algumas dores a gente pode passar não com vistas à nossa expiação, mas como provação do espírito para se depurar mais rapidamente. Então, assim, as dores nós podemos classificar em tipos diferentes. Existe a expiação. A expiação ela é sempre uma prova, ela serve como uma prova para melhorar o espírito,
Mas nem toda prova é uma expiação. Então existem provações que nós passamos, que é para o nosso aprimoramento espiritual. E a gente vê também, em grau superlativo, né, quando a gente vê Jesus Cristo, que vem aqui na Terra, ele não precisava expiar nada, não tinha erros do passado espiritual, nenhum débito do passado espiritual, não tinha que provar nada, porque o grau de perfectibilidade desse mundo, ele já tinha adquirido todo ele, né? Ele já tinha todos os graus de perfeição que o mundo poderia ofertar a ele. E, mesmo assim, ele vem como um testemunho, né? Um testemunho de amor, um testemunho de uma vida nova, de uma consciência nova para nós, né? E por causa disso, ele passa aqui na Terra, de qualquer maneira, e passa por dificuldades também. Então, se Cristo pode passar por dificuldades, dores, sofrimentos, nós, então, podemos, com certeza, passar por elas sem ter feito nada. Por fim, Kardec vai dizer ali no item 10 que depende de nós, né? A gente poder encarar essas provações, essas expiações, com madureza de espírito, com paciência, com resignação, de tal modo não perder os frutos desses sofrimentos, né? Às vezes você mudando o olhar ali, projetando um olhar diferente para aqueles sofrimentos, muda tudo para você. Você consegue mais coragem, consegue mais paciência, viver. E a gente vai passar por isso. A gente vai passar, porque para atingir a pureza de espírito, essa pureza que nós falamos, a felicidade completa, que nos seja permissível, que seja permitida, nós temos que depurar completamente das nossas más tendências. Mas depois disso, não importando se nós continuaremos aqui na Terra ou se nós iremos para outros planos espirituais, o espírito depurado ele tem mais sensibilidade, ele enxerga, ele apreende a vida de maneira diferente e a felicidade, isso para ele já é uma fonte de felicidade. Você é capaz de amar o outro, independente das dificuldades, você é capaz de perdoar o outro, independente do que tenha sido feito, a gente vai ver isso mais posteriormente. Isso já é uma felicidade gigantesca. Então, seja aqui, depurando aqui, ou seja, pela possibilidade da gente migrar a outros mundos, a felicidade ela depende muito mais de nós, do nosso procedimento, da nossa melhoria espiritual. Bom, por enquanto, deste capítulo a gente vai parar por aqui. Se vocês puderem, dê uma lida nesses itens que nós mencionamos. É muito interessante todos os comentários de Kardec. Muito importante estudar na fonte, né? Espero que vocês tenham gostado. Até breve. Um abraço a todos.